O todo é mente, o universo é mental. Isso quer dizer que a mente cria através da mente, e para nós humanos é a mesma coisa, né? Mas eu vou explicar aqui. Nós temos várias formas de criação. Primeiro, nós criamos a partir do externo. Construímos casas, prédios, carros, fazemos várias coisas com os materiais que a fonte deixou aqui. Também temos a segunda forma de criação, que é através da reprodução. Temos o poder de criar outros humanos a partir de nós mesmos. Criamos ramificações nossas. Mas temos a outra forma, que é a primeira forma de criação e a principal e mais utilizada, sendo de forma consciente ou inconsciente, que é através da mente. Nós pensamos, geramos imagens na nossa tela mental, colocamos sentimentos por conta disso e emitimos para o externo. E assim se cria. Isso não é misticismo, não é fantasia. Energia é algo real. Eu sempre vou enfatizar isso nos meus vídeos. E de fato é comprovado, todos sabem, literalmente tudo é energia. Tudo sem exceção. Vamos lá dar um exemplo. Experimente pensar em uma insegurança que você tem. Pensa. Há um pensamento. Pensamento é energia. Mas é uma energia negativa quando você pensa sobre algo que você não gosta na sua aparência. Algo que não te deixa bem. E este pensamento, essa energia negativa que você traz para a sua mente, pode acabar gerando uma imagem mental, né? Talvez uma imagem mental de como sendo uma insegurança sua, você pode acabar visualizando outras pessoas comentando, por exemplo. Isso tudo acaba gerando um sentimento em você. Mas não é um sentimento bom, é um sentimento negativo, de baixa autoestima, de tristeza ou culpa ou algo do tipo, correto? E nisso também acaba gerando uma emoção. Essa emoção, o que é? Vai transmitir para o seu corpo, para a sua matéria. Talvez você pode acabar chorando, você pode sentir o seu coração acelerado, você vai acabar emitindo isso para fora, né? Isso abaixa a sua vibração. Pensamento, sentimento interno, emoção, o externo vai transmitir. Isso vai se condensar na matéria. A energia possui diversos estados, assim como a água tem os estados: sólido, líquido, gasoso, enfim. Nós é a mesma coisa, porém é algo bem mais complexo, correto? Então, o pensamento está num estado, depois vai para o sentimento, que é outro estado, visualização, outro estado, sentimento, outro estado, emoção, outro estado, até se solidificar na matéria. Vou até dar um exemplo meu. Quando eu era criança, adolescente, eu sempre criei cenários na minha mente. Eu não tinha conhecimento, eu não sabia o quão grave isso era, sabe, para mim e para minha realidade. Eu vivia criando cenários, o problema é que não eram cenários bonitinhos, fofinhos e positivos. Eram cenários dramáticos mesmo, sabe? Eu sentia de fato, eu emitia aquela vibração real de tristeza, de drama, de... Nossa, eu chegava a chorar. O que era engraçado é que eu conhecia pessoas na vida real e nos meus cenários mentais, nas minhas criações mentais, eu não adicionava somente personagens que eu gostava fictícios, mas sim pessoas da minha história daqui, da realidade. Vou dar um exemplo de, sei lá, um amigo que eu conheci, que a gente era muito amigo, a gente fazia coisas juntas, e era uma amizade muito boa. E aí, de repente, eu colocava ele na minha criação mental, mas não de forma positiva, de forma negativa. Então, aquilo lá, querendo ou não,
se solidificava no externo, na matéria. Então acabava que a gente discutia ou brigava, então gerava uma energia negativa. Então meio que eu me reprimia, a minha energia se reprimia com a energia dele. Então, sabe, não gerava uma vibração alta, elevada sobre nós, sobre nossa conexão, e sim algo negativo. E só agora que eu captei que era culpa minha. Tanto que eu lembro que eu percebia que sempre que eu não fazia essas histórias dramáticas no meu mental, a amizade continuava, tudo estava perfeito. Aí eu lembro que eu fiz um teste. Vou fazer isso com essa pessoa. Eu percebi que antes de eu criar este cenário, estava tudo bem entre mim e a pessoa. Eu fazer essas histórias repetidamente não dava mais certo. Se quebrava, sabe? Se rompia. E eu ficava tão triste, eu ficava, gente, como assim? Por que isso aconteceu só porque eu fiz esse cenário todo? Eu não entendia, mas basicamente apenas se materializava, entendeu? Então é só um exemplo que eu estou dando. Tomem cuidado com o que vocês criam mentalmente, porque isso se materializa. Porque nós temos o poder de direcionar energia, manipular energia. Então, o que chamamos de imaginação, algo considerado fictício, não é fictício. Senão, por que teríamos esse poder de criar histórias na nossa tela mental e ainda sentir tudo na matéria? Então, nossos sentidos são mera ilusão? Estão apenas aqui por estar, estão à toa? Por que somente nossa audição, nossa fala, nossa visão são reais? E a nossa tela mental? E os pensamentos? Esses sentidos não são reais, são imaginação? Não. São energia, assim como tudo. De forma científica, energia. Se tudo é energia, o que são os pensamentos? Pensamentos seriam energia, correto? A energia é transmitida em pensamentos que geram imagens na nossa mente. Como nossa mente, nosso cérebro capta a luz. A luzes são fótons que entram na nossa retina, impulsos elétricos que viajam até o cérebro, que interpreta esses impulsos como imagens, cores, formas e movimentos. Então, os pensamentos, que são energias, eles entram pelo chakra coronário, né? Eles vêm de cima. O cérebro capta também essa energia, né? Essa luz, transformando-os em imagens, cores, formas, movimentos que geram as emoções, sentimentos. Então é basicamente da mesma forma que o cérebro capta tudo ao nosso redor. Então, tudo tá em sintonia, nada é separado. Tudo ao nosso redor é energia, porque é basicamente o nosso cérebro que vê tudo isso, mas ele só traduz como se fosse um Google Tradutor. A energia é um idioma. E o nosso cérebro é um Google Tradutor. Então, ele vai traduzir este idioma chamado energia, traduzindo para luzes, para formatos, formas geométricas, cores e outras coisas. Os movimentos, né? Então, tudo isso é de forma traduzida. Vocês entendem, basicamente. Isso é um assunto muito complexo, de fato, mas é algo que deve ser entendido no princípio do mentalismo. Porque espiritualidade e ciência são coisas que falam das mesmas coisas, porém em termos diferentes. Mas
Tá tudo assim, ó, conectado. Nada está fora do todo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado.